Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Por que ouvindo a voz de Deus? Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós ouvimos a voz de Deus. É muito bom estudar a palavra de Deus, estar em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus. E hoje nós vamos estudar a lição da Escola Sabatina, que é a lição 3, que tem como tema Agradando a Deus. Antes de nós iniciarmos esse estudo, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esse dia de hoje. Te agradecemos, Senhor, pela vida e pela saúde. Pai querido, perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos, o Senhor conhece o nosso coração. Pai querido, o Seu Espírito Santo, Pai, venha ser o nosso intérprete, o nosso professor, para nos instruirmos aqui na lição. Pai querido, é isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos ao estudo da lição da Escola Sabatina, Agradando a Deus. E o verso áureo diz assim: Pois o Senhor seu Deus está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará com vocês com gritos de alegria. Sofonias 3:17. Então Deus está em nosso meio, quando nós estudamos a sua palavra, quando nós oramos, Deus está em nosso meio. E Deus é Ele que acalma os seus medos. É Deus que acalma os meus medos. E acalma os seus medos. Quando você estiver passando por uma aflição, converse com Deus, que Ele vai ouvir você. Imagine este cenário: um menino de 5 anos se aproxima de seu pai no dia dos pais, segurando um presente mal embrulhado. Entusiasmado, o garoto entrega o presente ao pai. Agora imagine que o pai responda dizendo: Filho, eu não preciso desse presente. Afinal, qualquer coisa que você pudesse me dar, eu mesmo poderia comprar. E tudo que você me der é comprado com meu próprio dinheiro, ou feito com objetos que eu já tinha. Então guarde seu presente. Eu não preciso dele, nem o quero. Mas lembre-se de que eu sempre o amarei, porque você é meu filho. Como você vê a reação desse pai? Sem dúvida, vem à mente expressões como sem coração, frio, insensível. Será que é assim que Deus reage diante de nós? Podemos realmente agradá-lo, por mais difícil que seja imaginar? Mesmo nós, seres decaídos, corrompidos pelo pecado e propensos ao mal, podemos agradar a Deus? Ele não olha para nós ou para aquilo que levamos a Ele. Com a atitude daquele pai, pelo contrário, realmente podemos agradar a Deus, mas somente por meio de Cristo. Então, só nós agradamos a Deus por meio de Cristo, porque Cristo, quando esteve aqui na terra, Ele agradou a Deus, fazendo a vontade de Deus. Somente por meio de Cristo, nós podemos agradar a Deus. Lição de domingo: mais valiosos do que podemos imaginar. Nós somos valiosos diante de Deus. Por quê? Não há ninguém que Deus não ame, nem mesmo o pior pecador ou o pior malfeitor. O Senhor valoriza cada pessoa do que podemos imaginar. Por isso, Deus se entristece com o pecado, pois nos ama e compreende o mal que ele nos causa. Deus, ele ama cada pessoa. Só que Deus se entristece com o pecado. Ele quer que aquela pessoa se arrependa do seu pecado. Não fique cometendo aquele pecado e se volte para Deus. Deus ama a pessoa, mas Deus abomina o pecado. Agora aqui nós vamos ler aqui a parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 32. O que a parábola do filho pródigo revela sobre a compaixão e o amor de Deus? Vamos ver aqui.
Lucas capítulo 15, verso do 11 ao 32. A parábola do filho perdido. E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país, ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Ele o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer, e que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: O que é que está acontecendo? O empregado respondeu: O seu irmão voltou para casa vivo com saúde, por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: Faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu, nem ao menos, um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo? Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Nessa história contada por Jesus, o filho mais novo solicitou antecipadamente sua herança, rejeitando na prática seu pai e toda a família. O filho pródigo passou então a esbanjar aquela herança e foi reduzido à pobreza e à fome, chegando a invejar a comida dos porcos. Ao perceber que os servos da casa de seu pai tinham comida mais do que suficiente, decidiu voltar na esperança de se tornar um mero servo. O que vem a seguir é impactante. Alguns pais rejeitariam um filho que tivesse agido assim e depois voltasse? Alguns pais diriam: Você recebeu sua herança e foi embora de casa. Não há mais lugar para você aqui. Essa atitude poderia parecer lógica e razoável, não é? Aos olhos de muitos pais humanos, o filho teria ultrapassado todos os limites para ser aceito de volta em casa, especialmente como filho. Na parábola, o pai, que representa o próprio Deus, não respondeu de nenhuma dessas formas convencionais. Em vez disso, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Embora naquela época fosse considerado inconveniente o dono da casa sair correndo para encontrar alguém, o pai, em sua grande compaixão, correu ao encontro do filho. E mais surpreendente é que ele não apenas o recebeu de volta em casa, mas também fez uma celebração em sua honra. Essa atitude impensável ilustra a profunda compaixão de Deus por cada pessoa rebelde
e a alegria que ele sente quando até mesmo uma única pessoa volta para casa. Que imagem poderosa de Deus! Então, quando você está longe de Deus, está longe dos caminhos de Deus, que nem esse filho pródigo estava, ele pegou sua herança, gastou tudo, desperdiçou, começou a passar fome. Ele começou a pensar, na fazenda do meu pai tem comida de sobra, eu vou voltar. E esse filho volta, e o pai o recebe com compaixão, e abraça e beija seu filho, que estava longe. É assim, quando um pecador volta para Deus, se arrepende e volta para Deus, é festa no céu. Deus se alegra por um pecador quando se volta. Então, para Deus, ninguém está perdido. A pessoa se perde porque ela quer. Deus está de braços abertos para te receber. Foi assim que aconteceu na parábola do filho pródigo. E a pergunta que está aqui no rodapé: por que o filho mais velho reagiu daquela forma tão humana, baseada em parte na ideia de justiça e tão compreensível? Os conceitos humanos de justiça não são incapazes de capturar toda a profundidade do Evangelho ou do amor de Deus por nós. O filho mais velho, ele falou para o pai: pai, há tanto tempo que eu trabalho com você e o Senhor não me deixou fazer uma festa com os meus amigos, e esse meu irmão volta, que ele fez coisas erradas, o Senhor faz uma festa para ele? O filho mais velho não entendeu a graça de Deus, que a graça de Deus é para todo mundo. O filho mais velho pensou só nas obras. O filho mais velho, ele parecia um empregado do pai. Ele fazia tudo o que o pai mandava, nunca deixou de seguir uma ordem do pai. O filho mais velho pensava assim. O filho mais velho não entendeu a graça de Deus, que o irmão dele mais novo voltou para Deus. Ele não entendeu. Nós não possamos ser assim como o filho mais velhos. A graça de Deus é para todo mundo. Agora a lição de segunda: alegrando-se com júbilo. Por mais difícil que seja imaginar, Deus considera cada pessoa de valor incalculável. E é por isso que ele se alegra com a salvação de uma única pessoa. Deus se alegra com a salvação de uma única pessoa. Quando a pessoa aceita a salvação de Deus, se volta para Deus como aquele filho pródigo. Ele recebeu a salvação de novo. Ele estava longe de Deus. A parábola da ovelha perdida. O pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás da que se perdeu. Quando ele acha aquela ovelha perdida, ele reúne vizinhos, amigos e faz uma festa com júbilo. Por quê? Ele faz uma festa porque diz assim: porque eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, e que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Então, quando uma pessoa se arrepende, é uma alegria no céu. É uma festa no céu. Quando uma pessoa se volta para Deus, se arrepende dos seus pecados. O texto de Sofonias 3,17 lança luz sobre a parábola do filho pródigo. Sofonias 3,17 revela o prazer de Deus por seu povo redimido. O texto original contém algumas das palavras hebraicas mais importantes relacionadas à alegria e ao prazer, enfatizando a satisfação que o Senhor encontra em seu povo redimido, e como se nenhum termo isolado fosse suficiente para descrever a imensidão do prazer que Deus terá naquele dia. Observe também que, segundo esse versículo, Deus está no meio do seu povo. A reconciliação que surge da relação do amor vem com a esperança imediata de Deus. Assim como o pai, que ao avistar o filho ao longe,
sai correndo. Em Sofonias 3,17, descreve Deus no meio do seu povo. Em Isaías 62,4, ideias semelhantes são apresentadas usando a analogia do casamento. Jerusalém será chamada Efsibá, que significa o meu prazer está nela, e sua terra será chamada de Beulá, que significa casada. Por quê? O texto responde: pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. O auge da alegria de Deus está reservado para o dia da restauração, quando ele receberá o seu povo e se alegrará por nós, assim como o pai se alegrou com o filho pródigo. Que tipo de amor também somos chamados a demonstrar? Que está lá em Efésios capítulo 5, do versos 25 ao 28. Nessa passagem, o marido é exortado a amar a esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e amá-la como ama o próprio corpo. Esse texto não apenas destaca o tipo de amor altruísta e sacrificial que o marido deve ter por sua esposa, mas também demonstra que o próprio Cristo ama seu povo, a igreja, como parte de si mesmo. Podemos agradar a Deus? A lição de terça-feira. Claro que podemos agradar a Deus. Deus nos criou para a gente agradar a Ele. Mas como nós devemos agradar a Deus? Como é possível que o soberano do universo encontre prazer em seres humanos que são apenas bolhas efêmeras de protoplasma, habitando um pequeno planeta num universo tão vasto? Como pode os seres humanos ser tão valiosos para Deus, que é todo-poderoso e não precisa de nada? Essas questões podem ser analisadas em dois aspectos. Primeiro, como Deus poderia ser agradado? Segundo, como os seres humanos podem agradá-lo, especialmente diante da nossa pecaminosidade? A lição de hoje discute o primeiro aspecto dessas questões, enquanto a de manhã abordará o segundo. Aqui, em Isaías 43, verso 4, Salmos 149, verso 4, Provérbios 15, versos 8 e 9. O que esses textos nos dizem sobre o prazer de Deus em seu povo? Vamos ler Salmos 149, verso 4. Abra sua Bíblia em Salmos 149, verso 4. Pois o Senhor está contente com seu povo. Ele dá aos humildes a honra da vitória. Como nós podemos agradar a Deus? Sendo pessoas humildes. Você sendo humilde para com seu próximo. Deus se agrada disso, a humildade. Aqui em Provérbios, capítulo 15, verso 8 e 9, vamos ler também. Como Deus se agrada. Verso 8 e 9. Olha só como que nós podemos agradar a Deus. O Senhor detesta o sacrifício que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. Deus se alegra com as orações das pessoas boas, das pessoas justas. Verso 9. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito. Então Deus ama a pessoa que é direita, que faz as coisas com justiça, que faz as coisas direita. É assim que nós agradamos a Deus. Deus pode ser agradado pelos seres humanos, porque Ele os ama de tal maneira que busca o bem deles. E como alguém que ama os outros e cuida deles? Por outro lado, Deus fica descontente com seu povo quando ele pratica o mal.
Embora o Senhor deteste o sacrifício e o caminho dos ímpios, a oração dos retos é seu prazer, e ele ama o que segue a justiça. Em Provérbio 15, verso 8 e 9, Deus não apenas se desagrada com o mal, mas ele se deleita na bondade. O texto também coloca o prazer e o amor divinos em relacionamento direto um com o outro, mostrando a profunda conexão que existe entre o amor de Deus e seu prazer, que aparece em toda a Bíblia. O Senhor ama os justos. Salmo 146, verso 8. Em 2 Coríntios 9, 7, Paulo diz: Deus ama quem dá com alegria. É importante notar o que esses textos não dizem. Eles não ensinam que Deus ama exclusivamente o justo ou apenas quem dá com alegria. Deus ama todos. No entanto, para que esses textos sejam levados a sério, deve significar que Deus ama os justos e aquele que dá com alegria. Em algum sentido especial, o que vimos em Provérbios 15, 8 e 9 dá uma pista. Deus ama esses indivíduos, no sentido de encontrar prazer neles, ou seja, de ficar feliz com suas atitudes. Deus ama as nossas atitudes. Deus ama a bondade. Deus ama a pessoa que faz justiça. Deus ama a pessoa que é humilde. Se nós fizermos isso, nós estamos agradando a Deus. Deus fala que a oração dos bons são justas perante Ele. É assim que nós agradamos a Deus, com nossas atitudes. A lição de quarta-feira: pedras vivas. De que maneira nós, seres pecadores e decaídos, podemos agradar um Deus santo? Pergunta aqui número 5. Como podemos ser aceitos por Deus? Vamos ler Romanos capítulo 8, verso 1 e Romanos capítulo 5, verso 8. Como podemos ser aceitos por Deus? Vamos lá em Romanos capítulo 8, verso 1. Verso 1. Olha o que diz aqui. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Então, Cristo, Ele já pagou os nossos pecados. Se nós permanecemos em Cristo, nós não estamos condenados. Nenhuma condenação existe para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus. Então você, meu irmão, minha irmã, não está condenada. Se você permanecer em Jesus, nenhuma condenação vai vir sobre você. Agora aqui, Romanos 5, 8. Olha o que diz aqui. Mas Deus nos mostrou quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Cristo morreu por nós. Cristo pagou pelo seu sangue os nossos pecados. Então, se nós permanecemos em Cristo, nenhuma condenação vai vir sobre nós. Deus nos oferece graça antes mesmo de qualquer resposta nossa, antes de qualquer coisa que possamos dizer ou fazer. Ele nos estende sua mão, concedendo-nos a oportunidade de aceitar ou rejeitar seu amor. Isso vai uma escolha sua. Ou você aceita o amor de Deus, ou você não. É uma escolha sua. Minha e sua. Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Romanos 5,8. Pela fé, por meio da obra do nosso Redentor, podemos ser reconciliados com Deus e nos tornar agradáveis aos seus olhos. Cristo já pagou o pecado por nós. Deus nos ama, que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Aqui em 1 Pedro 2, capítulo 2, verso do 4 a 6,
e compare com Hebreus 11:6. O que esses textos nos dizem sobre como podemos agradar a Deus? Sem a intervenção de Deus, as pessoas caídas são incapazes de apresentar algo valioso para Ele. No entanto, o Senhor, em sua graça e misericórdia, abriu um caminho por meio da obra de Cristo. É só por meio de Jesus Cristo que podemos nos tornar pedras vivas e oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. Embora seja verdade que sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. Ele, por meio da obra mediadora de Cristo, aperfeiçoou os crentes em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Com isso, Deus opera em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Em Hebreus 13:21, os que respondem a Deus pela fé são considerados justos aos seus olhos, pela intercessão de Cristo, cuja justiça é a única aceitável, e os que respondem ao convite amoroso de Deus são considerados dignos pela obra de Cristo como mediador. Em Lucas 20:35, sendo transformados à sua semelhança, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 57. E 1 João 3:2, Deus realiza sua obra redentora não apenas por nós, mas também em nós. Aqui fala da volta de Jesus. Aqui fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Jesus voltar a esta terra, que fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 57, nós seremos transformados num piscar de olhos. Nós seremos transformados num corpo incorruptível. Nós seremos iguais a Jesus. Nós teremos o corpo da sua glória. Quando Jesus voltar, leiam 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 57. Leiam e reflitam nesses versos. Leiam aí nas suas Bíblias. Agora a lição de quinta. Um alvo digno. Como resultado da misericórdia de Deus, da mediação de Cristo, o Senhor tem prazer até mesmo nas menores manifestações de resposta ao seu amor, por meio do único que merece o nosso amor e é perfeitamente justo. Somos considerados justos, incluídos entre os amados de Deus que viverão com Ele em amor pela eternidade. Essa é a esperança da redenção, que inclui a obra que Cristo realiza por nós no céu. Você pode indagar, será que isso se aplica a mim? Eu também sou incluído nisso? E se eu não for bom o suficiente ou não tiver fé suficiente? Agora aqui em Marcos 9, que é a pergunta 7, em Marcos 9, 17 a 29, como Jesus reagiu ao pai do menino? Quanta fé é necessária? Leiam aí nas suas Bíblias, Marcos capítulo 9, versos 17 a 29. E leiam. E respondam essa pergunta. Como Jesus reagiu ao pai do menino? Quanta fé é necessária? Eu não vou ler o texto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Os discípulos não conseguiram expulsar o espírito imundo, e a esperança parecia perdida, mas Jesus exortou o pai vacilante, o qual, emocionado, respondeu com lágrimas, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Marcos capítulo 9, verso 23 ao 24. Observe que Jesus não disse ao homem, volte quando tiver mais fé. Em vez disso, a exclamação do pai, ajude-me na minha falta de fé, foi o suficiente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Ainda assim, Jesus aceita mesmo a menor fé. E por meio da fé, pela mediação de Cristo e pela obra de Cristo em nosso favor,
podemos agradá-lo em nossa resposta a ele. Da mesma forma que um pai fica satisfeito quando o filho lhe traz um presente, aparentemente sem valor. Referindo-se a Deus, Paulo disse que devemos ter o propósito de lhe agradar. Devemos pedir a Deus que nos transforme de modo que o nosso interesse seja o bem daquele que amamos e que ele aumente nosso amor para que esse amor alcance outras pessoas. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito. Por mais que seja pequena a sua fé, Deus aceita a sua fé. Jesus aceitou a fé daquele pai e curou o filho dele. Jesus expulsou um espírito imundo que estava em seu filho, que os discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus aceitou a fé daquele pai. Como eu falei, por mais que seja pequenina a sua fé, Deus aceita a sua fé. A lição de sexta, estudo adicional. Aqui no Desejar de Todas as Nações. Na página 533 a 549. Não se turbe o vosso coração. O Senhor fica decepcionado quando seu povo pensa que tem pouco valor. Deseja que sua herança escolhida seja avaliada segundo o preço que ele lhes deu. Deus a desejava. Caso contrário, não enviaria seu filho em uma missão que custaria um preço tão alto, a fim de redimi-la. Ele tem um propósito para cada um, e se agrada muito quando lhe fazem os maiores pedidos para que glorifiquem seu nome. Pode esperar grandes coisas se tem fé em suas promessas. No entanto, orar em nome de Cristo significa muito, quer dizer que aceitamos seu caráter, revelamos suas atitudes e fazemos suas obras. Ele salva as pessoas não em pecado, mas do pecado, e aqueles que o amam mostrarão seu amor por meio da obediência. Se permitirmos, ele se identificará de tal forma com nossos pensamentos e propósitos, moldará de tal maneira nosso coração e mente, em conformidade com sua vontade, que quando lhe obedecermos, estaremos apenas seguindo nossos próprios impulsos. Mediante a comunhão com Deus, o pecado se tornará abominável para nós. Então essa foi a lição 3, agradando a Deus. Como você deve agradar a Deus? Ser uma pessoa humilde, fazendo justiça, fazendo o que é de direito perante Deus, sendo uma pessoa bondosa. Amem uns aos outros. Jesus disse: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Só por meio de Cristo nós agradamos a Deus. Então quero orar por você. Querido Deus e Pai, o Senhor nos dê sabedoria para nós colocarmos em prática o que nós aprendemos aqui. Como que devemos agradar ao Senhor? Sendo humildes, sermos bondosos, fazendo justiça. O Senhor se agrada com nossas atitudes. O Senhor nos ama, que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Te agradecemos muito por isso, Pai. É isso que eu lhe peço. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, esse foi a lição 3. Eu peço a ajuda de vocês. Se inscrevam no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para maior número de pessoas. Deixar o like é importante, porque as curtidas vão para muitas pessoas para ver o meu conteúdo no meu vídeo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês.
E é um prazer ter vocês aqui no meu canal. E que Deus abençoe vocês.